Você gosta de lei? Lei. Você gosta de lei? Menos o Sérgio, né? O Sérgio é da linha jurídica, né? Então, não gosta, não, não gosta da lei. Olha, quanto mais complicada a lei, mais trabalho tem quem os interpreta, né? Quanto mais complicado é as coisas, mais necessário é aqueles especialistas sobre a lei. Dizem que a interpretação da lei é conforme quem a faz. Cabeça do juiz, né? Só ele que sabe o que irá acontecer. Alguns procedem de tal forma, outros de outra forma diferente. E algumas vezes a jurisprudência cai por terra logo, rapidamente. A lei. Nós temos a palavra de Deus e a lei de Deus. E aí você gosta da lei de Deus ou não gosta da lei de Deus? Porque nós ouvimos muito de que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que letra que é essa? Não é apenas uma palavra ou as escrituras, mas ele está falando de letra, a lei de Deus. A lei de Deus. Porque o que acontece? A lei, ela te condena, certo? A lei vai te condenar. Você vira à direita, no lugar que não pode virar à direita, você passa no vermelho no semáforo, tem um guardiã na esquina, o que ele faz? Segundo a lei, o artigo tal, você fez uma infração, ele vai laudar uma infração com base na lei. E com base na lei você vai perder alguns pontos da tua carteira, e com base na lei você vai ter que pagar uma multa, é uma pena, é uma punição. Uma punição. E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a gente porque foi lavrado uma lei. Deus nos deu uma lei, um mandamento. E agora, essa lei vale, está valendo até hoje? Ou essa lei caiu e nós estamos vivendo na graça de Deus? E a lei não mais precisa ser cumprida e obedecida. Ah, mas estamos no tempo da graça. Ah, então a lei caiu. Não, não caiu. Porque quem revogou a lei? E quem tem autoridade maior do que Deus para revogar essa lei? Porque para revogar essa lei tem que ter autoridade igual ou maior que Deus. Então quem revogou a lei? Não, ninguém revogou a lei. Ah, mas veio Jesus. Mas Jesus revogou a lei? Jesus falou assim, não precisa cumprir mais a lei? Jesus veio e disse, não, vocês não obedeçam mais o que a letra fala, o que a lei fala. Pelo contrário, ele não falou isso. Ele não falou que veio revogar, mas ele veio cumprir a lei. E aí muitos têm tentado viver e obedecer à lei para ser salvo. Mas será que conseguimos obedecer à lei perfeitamente para a salvação e para a nossa salvação e para a nossa justificação? Não, não conseguimos. Porque a lei é assim, eu posso obedecer 99,9% da lei, se eu desobedecer 0,01%, pronto, posso ser condenado pela esse 0,01%. Basta um ponto para que eu seja condenado. Por isso nós vamos meditar no tema de hoje, Jesus Cristo, o fim da lei. Tá, mas agora bugou, você pode ter falado assim, bugou, pastor. Você falou que Jesus não veio revogar a lei, mas eu vou explicar daqui a pouquinho, você vai entender. Vamos observar lá, Romanos capítulo 10, versículo 4. E ele fala assim, porque o fim da lei é
é o quê? Cristo, para justiça de todo aquele que crê. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Quero abordar em 2 tópicos esse tema. O primeiro tópico é Cristo em conexão com a lei. Ele é o fim da lei para a justiça. E segundo tópico, a nossa conexão com Cristo, de todo aquele que crê. E é as 2 ideias que eu quero propor sobre esse tema. Todos nós somos pecadores, e todos nós vamos, no obedecer da lei, vamos cair. E todo pecador deve temer a lei, porque sendo pecador, ele é um falho perante a lei. Ele é uma pessoa que, com certeza, será condenado perante a lei. Veja o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 56. O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. O agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. E olha que interessante, ele está mostrando que essa lei vem para nós perante o pecado nos condenar, nos condenando. A lei pode ir até a lei pode e ela vai nos condenar, mostrar o nosso erro. Veja Gálatas 3:10. Todos quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E ele diz: maldito é esses que não permanece na lei, não obedece à lei, não caminha com a lei. Mas pastor, nós não estamos na época da graça. Sim, estamos na época da graça. Os homens procuram uma lei para se salvar, olhando o mérito da obediência perante a lei. Obediência tal que poderá merecer a sua salvação, segundo essas pessoas que procuram a lei e o mérito da salvação. Mas acontece que a salvação não é por mérito, não é o quanto nós vamos obedecer à lei para sermos salvos. Porque quando vamos buscar a salvação pelo nosso mérito, é algo impossível. Porque se fosse possível, Jesus não precisaria vir morrer na cruz por nós. A lei só revela o pecado e nos condena, e condena os pecadores. Essa é uma verdade maravilhosa, devemos entender que a lei mostra qual é a nossa falha, onde estamos errando, o que estamos defraudando ao Senhor, e aonde precisamos corrigir a nossa vida. Contudo, não podemos apenas dizer: não aceito essa lei, não quero essa lei, não submeto a essa lei, recorro à condenação que essa lei me oferece, ou até negar os seus efeitos, ou fugir dela, ou não aceitá-la. Não adianta, porque a força da lei vem sobre você, independente se você aceita ou se você não aceita. Independente se você quer ou se você não quer. Se você acha justo ou se você acha injusto. Estamos no tempo da declaração do imposto de renda. O famoso leão está mordendo aí de montão, né? Mordendo de montão. Ah, mas eu não aceito pagar esse imposto de renda para aqueles políticos que desviam, que roubam, que fazem o que querem com o nosso dinheiro. Você pode aceitar ou não aceitar, mas a lei está posta. Você aceitando ou não aceitando. Da mesma forma
O Senhor Deus estabeleceu a sua lei e trabalha na sua lei a sua salvação, porque a lei nos aproxima de Cristo Jesus. A lei nos aproxima de Cristo Jesus. Cristo em conexão com a lei. É Ele o fim da lei para a justiça. É o primeiro ponto. O que tem a ver Cristo com a lei? Jesus tem tudo a ver com a lei. Jesus tem tudo a ver com a lei. Jesus é o fim da lei. Mas o que significa isso? Cristo é o propósito e o objetivo da lei, o cumprimento da lei e o termo da lei. Como Jesus pode ser, então, esse propósito da lei? A lei não tem um propósito em si mesmo. A lei não tem um propósito em si mesmo. A lei divina não tem um propósito em si mesmo. Ou o propósito de Deus é para nos castigar, como aquele homem malvado, aquele juiz malvado que quer criar as pegadinhas para os homens caírem e serem defraudados e terem que pagar pelas suas vidas com o propósito da lei, da condenação da lei. Não, não é isso. Deus não é esse homem que pune, que tem prazer em punir, mas Deus tem prazer sim em mostrar Jesus Cristo para aqueles que são condenados e buscam a salvação em Cristo Jesus. E por isso sim, que Cristo é o propósito da lei. Aqueles que se achegam diante do Senhor, se mostrando e se revelando e mostrando a sua fragilidade, conseguem sim o alento, o refrigério e a salvação através de Cristo Jesus, que é quem nos livra do peso da lei. E por isso que ele fala que é o fim da condenação da lei, é Jesus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus têm o alento, têm o sustento e têm a base do amor de Deus. Mas a lei nos revela e nos conduz a Cristo. Pensa assim, é como se tivesse um pescador com uma rede em um rio que tem água corrente. A correnteza do rio é a lei. E Cristo é a rede que pega todos os peixinhos que ali estão descendo pela correnteza do rio. E a lei, a correnteza, leva os peixes até a rede, que é Jesus. A lei é isso. A lei mostra e revela Cristo Jesus. Gálatas capítulo 3, versículo 24, fala assim: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a quem? A Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Então a lei, o que trabalha? Nos conduz a Cristo, porque a lei nos mostra o quanto somos deficitários e quanto somos pecadores e o quanto nós necessitamos de Jesus, o quanto nós precisamos e qual o tamanho da nossa dívida. Por isso não adianta ficar pregando, olha, venha a Jesus, venha a Deus, porque Deus é amor. Não é assim, ou não é somente assim. Venha a Jesus porque você é pecador. Venha a Jesus porque você é devedor. Venha a Jesus porque você tem uma dívida impagável. E essa dívida impagável só pode ser paga através do sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado e nos livra do peso da lei. A lei nos condena. A lei mostra o nosso erro. Em Jesus somos arrebanhados e conduzidos para fora da escravidão do pecado. E a lei nos mostra que precisamos de Cristo urgentemente. A lei nos mostra os nossos erros. E ao vermos o quanto somos errados, o quanto precisamos do Senhor, nos aproximamos de Cristo Jesus. E que vê só, aquelas pessoas que falam assim: ah, eu não mato, eu não roubo, eu não minto, eu não faço mal nem para uma mosca. Se eu não for salvo, quem será?
essas pessoas são as mais difíceis de pregar, porque o senso de justiça está sobre o coração dela, o senso de autojustiça, eu mereço, eu sou merecedor, porque não reconhece o seu pecado, não reconhece a sua fragilidade, não reconhece a sua dívida. E esse é o pior doente, o que não reconhece a sua enfermidade. Não reconhece Jesus Cristo e a necessidade de Cristo sobre a sua vida e sobre o seu coração. Esses são os mais enfermos. Devemos nós nos aproximarmos diante de Deus com o nosso coração quebrantado, reconhecendo que somos pecadores e que a lei em nós nos mostra a nossa fragilidade, o nosso pecado, o quanto precisamos de Cristo. Romanos capítulo 10, versículo 5, fala assim: ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. O homem que quer viver pela lei, praticante pela lei, vai viver pela lei e vai sofrer o peso dessa lei. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Vai sofrer o peso da lei. Se você vive querendo merecer a salvação pelos seus méritos, se prepare. Se prepare para receber o peso da lei, e pela lei será condenado todos aqueles que fizerem isso. Todos aqueles que se ousarem chegar diante de Deus pela lei, porque pela lei nenhum homem conseguirá se chegar até Deus e ter a salvação, porque a lei nos condena. Um homem não consegue viver pela lei. O mérito não é do homem, o mérito é de Cristo. A salvação vem através de Cristo Jesus, porque Ele é que nos mostra o amor e a graça de Deus. A lei exige perfeição, contudo, o homem não é perfeito. Nós pecamos por ação, pecamos por omissão, pecamos até em sonhos, pecamos até em pensamentos ocultos, que não estão no nosso consciente, mas no nosso inconsciente. Somos pecadores e falhos. Precisamos encarecidamente do Senhor nosso Deus. A lei tem por objetivo levar o pecador à fé em Cristo. O único homem perfeito foi Jesus. Esse homem perfeito morreu na cruz para nos salvar. O sacrifício perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Não tem outro caminho, não tem outra forma, não tem outro jeito. É Jesus Cristo a nossa salvação. Chama a tua atenção para Hebreus capítulo 9, versículo 18 a 22. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Pelo que nem a primeira aliança e sem derramamento de sangue não há remissão. Mas lembra, como que deveria ser o derramamento de sangue? Como que seria essa ovelhinha? Perfeita, sem mácula, sem mancha, sem defeito nenhum. Era essa ovelhinha. Ainda mais, pensa assim, na minha família, eu separava uma ovelhinha recém-nascida e colocava na minha casa.
E eu cuidava daquela ovelhinha como um pet hoje, como um animalzinho de estimação. Meus filhos andavam com aquela ovelhinha todo dia, penteava, dava de comida para ela, vivia ali, dormia no meio da família, caminhava com a família. E depois, com 1 ano, aquela ovelhinha ia para ser imolada como sacrifício a Deus. Daí, complicou um pouquinho mais. O carinho. Imagina, quando chegasse para dormir, ficava alisando aquela ovelhinha do lado. Estava lá estudando os pergaminhos, a ovelhinha do lado. E depois você ia e oferecia ao Senhor como sacrifício aquela ovelhinha. Não era algo desgarrado, não era algo solto, mas era algo que você sentia o peso da dor e da separação por causa do sacrifício que foi oferecido a Cristo. Era isso. E sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Cristo, Ele morreu para nos livrar da condenação da lei, porque a lei mata. E ele fala, 2 Coríntios 3:6, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E essa letra aqui não é a Bíblia, tá, gente? Mas é a lei. Essa lei. A lei vai nos matar. Mas o que o Espírito faz? O Espírito vivifica. Então eu quero só o Espírito. Não, não é assim. É o conjunto. Você tem a lei que te condena, mas você tem Cristo que te salva. Para que haja a salvação, a lei vem e mostra o nosso pecado, a nossa falha, o nosso erro. Mas você sabe que qual que é a atitude do homem, desde o Éden? É dizer, Senhor Deus, foi a esposa que tu me deste. Senhor Deus, foi a serpente. Senhor Deus, acho que é comigo mesmo. Então, desde o jardim do Éden, o homem já está querendo se livrar da condenação, do peso da lei. Quantas vezes você já ouviu falar, não vai dar nada? Eu posso fazer o que eu quiser, não vai dar nada, se ninguém ver, não vai dar nada. Não, não é isso, Deus está vendo todas as coisas, é Deus que julga todas as coisas, é Ele que vai julgar tudo, e Ele julga sim pelo peso da lei, porque Ele é justo juiz, reto juiz, e que julga homens e mulheres, independente da raça, da cor, independente do estado, da forma, do pensamento. É segundo Ele o julgamento e não segundo o meu julgamento. Não é segundo a lei de Deus, mas nós devemos nos alegrar porque a lei mostra Jesus. A justiça é pela fé. Podemos aqui somos chamados de vivermos essa justiça divina, a justiça de Deus. Não seremos confundidos com o mundo e com os injustos, porque vamos viver essa justiça do Senhor. Como está lá em Romanos 10:10, com o coração se crê para a justiça. Com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. Jesus fez o que a lei não podia fazer, porque a lei nos condenava, mas não nos salvava. Qual que é a solução? É Jesus. Jesus realizou a justiça que a lei nos livrando da condenação, do peso da condenação. Continuamos ainda condenados, mas salvos pelo sangue de Cristo Jesus. Pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Romanos 5:19. Pela obediência de um,
muitos serão feitos justos. Você pode e deve ter essa justiça divina sobre você. Jesus Cristo, o fim da lei, em segundo lugar, nós em conexão com Cristo, pois de todo aquele que nele crê. Cristo é sim o fim da justiça, da lei para a justiça. Todo aquele que crê. Você crê? Você tem fé em Deus, em Cristo Jesus? Você teve o teu encontro e a tua entrega para Cristo, recebendo esse lavar do sangue de Jesus Cristo em teu coração e na tua vida? Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê, como lemos no credo apostólico no início do culto, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio que Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria, padeceu pela força de Pôncio Pilatos. Creio na Igreja Universal. Creio na Santa Palavra. Creio em Cristo Jesus, o Salvador. Você crê? Se você crê, então você tem a salvação em Cristo Jesus, e o amor de Deus através de Cristo te lava com o poder do sangue de Cristo para a nossa salvação. Essa pergunta de crer é a pergunta mais importante sobre a terra que podemos responder. Porque nós não estamos falando de coisas terrenas, nós estamos falando de coisas espirituais, coisas eternas. O crer não é apenas crer numa vida boa nessa terra, mas é o crer que muda a nossa condição de pecadores que vão para o inferno, viver a eternidade, para pecadores arrependidos do seu pecado, da sua culpa, e que agora vão para o céu. Oh, glória a Deus! Muda a nossa concepção de vida, aonde vamos passar a eternidade. Você crê? Se você não crê, busque a Deus. Coloque o teu coração diante do Senhor, fala: Pai, eu quero crer, eu quero entregar, eu quero receber, eu quero ser uma nova criatura, porque não tem uma outra resposta melhor para você dar do que buscar a Deus. Você crê? Fazemos muitas perguntas para as pessoas. Qual carro você tem? Onde você mora? Qual a sua idade? Você é casado, solteiro, tem filhos, não tem? Você estudou até que série? E assim por diante. Mas todas essas perguntas não se compara a essa pergunta: você crê em Cristo Jesus? Você tem essa libertação e essa intimidade com Cristo? Você crê em Cristo? Você crê no Filho unigênito de Deus? Isso não é apenas gostar dos conceitos de Cristo, da doutrina bíblica, do conceito moral, eclesiástico, mas crer é confiar, depender, descansar em, repousar em Cristo. Você crê em Cristo Jesus que ressuscitou dentre os mortos? Você crê que Ele ocupa o lugar do pecador, o teu lugar, o meu lugar naquela cruz, naquela condenação eterna, que era para mim e para você, e que Ele pagou com o seu precioso sangue? Você crê que Ele padeceu e pagou pelos nossos pecados, o justo pelos injustos? 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, fala assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecadores, o justo
pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito. Vivificado no Espírito. Você crê que Ele é capaz de salvar perfeitamente os que vêm até Deus por intermédio dEle? Então você pode fazer parte disso. Porque para esses que estão em Cristo, Cristo é o fim da lei, ou da condenação da lei. Mas para aqueles que não estão em Cristo, sim, a lei irá pesar sobre esses, irá mostrar o lugar do inferno para esses que permanecem pela lei têm a condenação eterna e vão viver na condenação eterna para a sua vida eterna. Mas para aqueles que buscam ao Senhor e colocam o seu coração no Senhor, o fim da lei é Cristo. Porque Cristo vem e nos perdoa, nos regenera, nos transforma em filhos de Deus, nos reconciliando com o Senhor nosso Deus. Hebreus capítulo 7, versículo 25, fala assim: por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Cristo é esse que pode salvar totalmente, não é parcialmente, não é 50% Deus, Cristo, e 50% o homem, porque nós não temos força nenhuma, nós estamos mortos, nossos delitos e pecados. E mortos nossos delitos e pecados, nós não temos força nenhuma para a nossa salvação. E você que colocou todo o peso da salvação, você já colocou todo o peso da salvação em Cristo Jesus? Se já, glória a Deus. Se não, faça o quanto antes. Porque hoje ainda é tempo. É tempo para a salvação e para a transformação. Se você já fez isso, então o fim da lei para você é Cristo Jesus. Mas se você não fez isso, a lei está sobre você e sobre você pesa cada dia mais. Jesus é a justiça para os que estão nele, para apenas aqueles que estão em Cristo. Quem crê em Cristo está revestido da justiça divina para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso, o autor da nossa salvação. E lembre-se, quem o Pai deu para Cristo, de forma nenhuma será lançado fora. Romanos 10, 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Mateus 12, 31, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens. Por quê? Porque sim, Cristo é o fim da lei. Se porém andarmos na luz, 1 João 1,7, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de quem? De Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Jesus Cristo é quem nos purifica. E a purificação aqui não é aquela purificação que passa algumas coisinhas, 99% de purificação, só 1% de não purificação. Não é isso não. É totalmente puro, é totalmente santo, porque Cristo é que nos purifica. Ah, mas então deixa de ser pecador? Não. É um processo diário e constante, nos purificando do pecado que habita em nós ainda, mas um dia não mais teremos esse pecado. Meus amados, concluindo nossa mensagem dessa noite, Jesus é o fim da lei para aqueles que estão em Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 9. Vamos ler todos juntos? Sim, deveras
Versículo 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria, em nós, nossa própria justiça, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em quem? Em Cristo. Não é a minha justiça, não é a tua justiça, mas é a justiça de Cristo em nós, que nos salva, que nos transforma, que nos regenera, e muda quem somos e o que fazemos. Hoje à tarde eu estava lá em casa e estava olhando o WhatsApp um momento e veio uma pessoa perguntar para mim: pastor, ainda tem tempo para mim? Ainda há tempo para minha salvação? Eu falei, mas que papo é esse, né? Que conversa é essa? Como assim há tempo? Eu tenho uma personalidade narcisista, e assim por diante, contando a sua personalidade egoísta e egocêntrica. Eu falei, meu irmão, até o momento final, Jesus Cristo é sim quem pode salvar, e esse é o momento que pode transformar a sua vida e o teu coração e transformar quem você é por completo. É só Jesus que faz. Mas acontece que o homem quer merecer, quer pagar, quer ter o mérito, quer viver na meritocracia, mas aqui não tem isso. O céu é de Deus, Ele dá para quem Ele quer. A purificação é de Cristo, e Ele purifica os nossos corações para nos transformar na graça e no amor dEle, vivente, graça vivente, amor vivente, que somos eu e você, que aqueles que estão em Cristo Jesus. Se alguém quer e busca a justiça, deve buscar a justiça não dos homens, mas a justiça divina. A justiça de Deus, através de Cristo Jesus, pois nele somos aceitos em Deus e para Deus. Essa é a verdadeira justiça que temos que procurar nessa terra. E quero encerrar aqui com 1 João, capítulo 5, versículo 2 a 5. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E percebe, ele fala que essa é a justiça de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Porque Cristo não veio revogar a lei, mas veio cumprir. E Ele dá para nós fazermos isso. 1 João 5, 2 a 5. Ora, se os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Sim, Jesus, o Filho de Deus, é quem vence o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que Ele quer para nós. Essa é a vitória que Ele te dá. Essa é a vitória que nós temos em Cristo. Essa é a vitória, o fim da lei é Jesus. Mas Ele começa a falar que guardemos os seus mandamentos. Vamos obedecer. É um mandamento divino, vamos fazer. Vamos andar em obediência. Porque é melhor o obedecer do que o sacrificar. É melhor andar com Cristo em obediência plena do que ter que voltar para pedir perdão do pecado. E para alguns é constante, todo dia o mesmo pecado. Eu fico olhando, pensando, imaginando Deus lá no céu. Vai de novo? A mesma coisa? Não, para aí, né? Vamos passar de fase, meu. Vamos aí, filho meu. Vamos, né? Vamos romper essa barreira. Você tem a graça. Você tem o poder de Deus. Você é templo do Espírito Santo. Que poder. Vença essa batalha em nome de Jesus. Caminhe com Cristo em nome de Jesus. E vença em Cristo Jesus. Não o pecado externo apenas,
mas principalmente o pecado que está internamente em nós. E as maiores batalhas, as maiores lutas, não são externas, elas são internas. É dentro do nosso coração o pecado que habita em mim. Quando nós não reconhecemos isso, sempre é o erro do outro, é o outro que faz, é a macumba que fizeram para mim, é o trabalho, é o mal olhado, é aquela invejosa, aquele invejoso que fica me gorando e que a gente coloca um monte de babazela, um monte de porcaria no meio, que não vale nada e que não tem poder nenhum. Só para não reconhecer o quê? O pecado que habita em mim. Meus amados, vamos olhar para Deus. Vamos pedir, Senhor, mostra o meu pecado, mostra a minha falha, mostra, porque eu preciso do Senhor encarecidamente. Preciso do seu amor, do seu trabalhar, do seu mover em Cristo Jesus. Nós temos a redenção e a salvação para a glória dele mesmo. Convido você a baixar sua cabeça, colocar teu coração diante do Senhor. Fale com Ele nesse momento. Fala, Pai, eu preciso do Senhor. É o Senhor que me salva. Se você não tem certeza ainda da tua salvação, se não entregou a tua vida para Ele ainda, se você não tem certeza que você faz parte desses que creem, fala para Ele nessa hora, Pai, eu quero crer. Eu quero crer. Eu quero crer mais e mais. Eu quero crer. Eu quero confiar, eu almejo crer no Senhor, eu quero essa salvação que eu ouvi falar hoje. Não quero ir para o inferno, para o lago de fogo que queima e não consome, mas eu quero o amor de Deus através de Cristo Jesus. Eu quero essa certeza para mim hoje, em nome de Cristo Jesus. Mas você que já crê, fala, Pai, eu quero uma intimidade maior, eu quero o fim da lei. Não quero mais o peso da lei, mas eu quero o amor do Senhor sobre a minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Confessa a Ele, converse com o teu Pai, porque é teu Pai que te ouve, teu Pai que te entende, teu Pai que conhece a tua dor, o teu sofrimento, as tuas lágrimas.